Bom dia, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo. Carla Oliveira aqui, com o meu cafezinho já. Não poderia deixar de faltar. Amo essa caneca aqui, ó, olha o que tá escrito nela. A vida é melhor com amigos. Olha aqui dentro, conte comigo. É uma caneca toda personalizada. Eu ganhei essa caneca da pastora Aline, muito obrigada, no dia do meu aniversário, amei. Uso sempre. E o que eu quero te desejar? Deus te abençoe, Deus continue te dando sabedoria, direção, guarde os seus pés, as suas mãos naquela obra lá em Barro Branco, porque eu sei o quanto é difícil, quantas lutas você tem passado, quantas lutas toda a equipe tem passado. E o que eu peço é que o Senhor continue te dando direção, força e sabedoria para continuar nesse projeto. E quem puder ajudar, gente, ajuda, porque Jesus entrou já naquele bairro, Jesus já dominou aquele bairro todo, aquela cidade, e estamos lá apoiando e ensinando a palavra, e as pessoas estão se rendendo a Jesus, as pessoas estão mudando as suas vidas, porque Jesus entrou naquele lugar, mas a gente precisa estar firme e forte. Então, tamo junto e vambora, vamos para a palavra. A palavra de Deus para o dia de hoje, aqui no livro de Lucas, capítulo 7, verso do 11 ao 17. A palavra de hoje vai falar da ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha só, preste atenção nessa história, que esse aqui é um texto muito rico, muito interessante. Vou ler aqui para vocês, ó. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade saía com ela. Vendo, Jesus compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, parando os que conduziam, disse o jovem: eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então ali todos ficaram possuídos de temor, glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou aquele povo. Olha só, palavra linda e propícia para o dia de hoje, né? Justamente porque eu comecei falando do povo de Barro Branco, né? Como Jesus entrou naquele lugar e está mudando a história daquele povo. Aqui o texto é um texto muito incrível, é um texto onde Jesus ele entra para mudar a história daquela mulher. Então, o texto diz que ela já era viúva, ou seja, ela já tinha perdido o marido, e agora ela perdeu o filho. Ela estava num funeral, no meio de um funeral, e do seu único filho. Então, imagine a dor daquela mulher. Ela já tinha perdido o marido e agora ela está perdendo o filho, ou seja, está passando pela dor pela segunda vez, a dor de um funeral, a dor de uma perda. Então o texto diz que ele se aproximava da porta da cidade e quando Jesus entrava, se aproximava da porta da cidade, saía um enterro, o funeral estava saindo, ou seja, Jesus estava entrando e o funeral estava saindo. Na cultura judaica, quando alguém entrava na cidade e se deparava com uma situação dessa, um funeral, a pessoa tinha duas opções. Ou ela dava 2 passos para trás e voltava e deixava o funeral passar, ou ela participava daquele funeral, né? Em compaixão, a pessoa estava perdendo um ente querido. Então ela tinha 2 opções, voltar ou participar. Só que no texto, você percebe que Jesus ele não toma nenhuma dessas 2 atitudes. Não toma. Jesus não volta, Jesus não participa. Jesus para o funeral. Olha só, Jesus para o funeral. Então, percebe que Jesus ele simplesmente entrou, simplesmente parou o funeral. Em seguida, depois de Jesus para o funeral, Jesus faz uma coisa que naquela época, no costume deles, também era proibido. Tocou no caixão. Jesus tocou no caixão, sabe? Na cultura judaica, também naquela época, ninguém podia tocar no caixão, sabe? E quando Jesus toca no caixão, a multidão para, porque ninguém poderia tocar. Ninguém estava tocando o caixão, todo mundo estava afastado. E vem Jesus e toca o caixão, a multidão para. Opa, não pode tocar o caixão.
Depois que Jesus toca o caixão, ele fala com o menino, levanta-te. E ele manda o menino levantar, e o menino se levanta e o menino senta. Preste atenção nisso. Primeira coisa aqui, olha só, eu anotei várias coisas aqui. Primeira coisa, Jesus escolheu entrar naquela cidade de Naim para mudar a história daquela mulher. Jesus resolveu entrar. Ele tinha várias outras cidades para ele entrar, mas ele escolheu entrar na cidade de Naim porque ele sabia que ali tinha uma mulher que precisava de uma mudança de vida, uma mudança na história. Então Jesus escolheu entrar na vida daquela mulher. Jesus escolheu entrar para mudar a história dela. Então, Jesus, quando escolhe entrar na sua vida, ele escolhe entrar para mudar a sua casa, ele escolhe entrar para mudar a sua cidade, ele escolhe entrar para mudar o seu bairro, e ele escolhe entrar para mudar Barro Branco. Jesus entrou em Barro Branco para mudar Barro Branco. Então, Jesus entrou porque ele decidiu mudar a história. Então, Jesus, ele entra na sua vida para mudar a sua história. Ele vai até você porque ele te ama. Segunda coisa aqui, a ordem que Jesus faz as coisas, presta atenção. Percebe que no texto, Jesus primeiro, ele vai em direção à mulher e ele diz assim, não chores. Primeiro ele vai tratar com a mulher, não chores. Depois ele toca no caixão. Depois ele fala com o menino. Fala com a mulher, toca no caixão e fala com o menino. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, ele foi tratar primeiro com a mulher, com a mãe. Ele foi tratar a dor da mãe. Jesus, ele foi ministrar uma palavra, foi acalmar o coração daquela mãe que estava carregando a dor da segunda perda. Então, Jesus acalma o coração da mãe, depois Jesus vai resolver o problema da mãe. Qual era? A perda do filho, né? Então, preste atenção nisso aqui. Antes de Jesus tratar as coisas que entristecem o seu coração, ele vai tratar da sua alma. Ele vai trazer paz ao seu coração. Jesus, ele vai tratar de você. Antes de Jesus tratar o seu problema, ele vai tratar de você, de dentro para fora. Então, entenda uma coisa. Antes de Jesus mudar as coisas que estão ao seu redor, ele vai mudar as coisas que estão dentro de você. Tá bom? Então, antes de Jesus tratar com as pessoas que estão ao nosso redor, ele vai tratar com a gente. Tá bom? Então, antes de Jesus cuidar das pessoas que estão ao seu redor, Jesus, ele vai curar você. Antes de curar as pessoas ao seu redor, ele vai curar você. Antes de Jesus libertar as pessoas ao seu redor, ele vai libertar você primeiro. Tá? Então, Jesus, ele sabe do seu coração, ele conhece a sua história, ele sabe as lutas que você passa, ele sabe o que você está passando nesse momento, ele sabe como está o seu coração nesse momento. Então, Jesus, ele sabe o processo que você está passando. Então, primeiro, Jesus vai cuidar da sua alma e depois Jesus vai cuidar de você, das coisas, do seu problema, das coisas que estão ao seu redor. Primeiro ele trata do seu espírito, primeiro ele trata da sua alma, porque ele te conhece, ele sabe o íntimo do seu coração. Então percebe uma coisa aqui, existia uma cultura ali no local, tá? Não podia tocar no caixão, mas Jesus toca. Seguindo a cultura lá de Levítico, né? Jesus toca no caixão e todo aquele, segundo a cultura de Levítico, todo aquele que tocasse no caixão, ele se tornava impuro, então teria que passar por todo aquele processo de se limpar novamente. Porém, Jesus, ele não tem medo de tocar no caixão. Jesus, ele não tem medo da sujeira do morto, porque a sujeira do morto não vai sujar Jesus. É a glória de Jesus que vai levantar o morto do caixão, aleluia. Então você não tem que ter medo de chegar perto do pecador, daquela pessoa que faz umas paradas erradas. Você não tem que ter medo. Por quê? Porque se tu levas a presença de Deus para a pessoa que faz uma parada errada, você está levando a glória de Deus, ou seja, a glória de Deus, a presença de Deus vai limpar a pessoa, não você vai se sujar com o pecado da pessoa, com as paradas erradas que a pessoa faz. Preste atenção nisso. Percebe? Então, que houve 3 processos, como eu falei no começo, houve 3 processos. Primeiro, Jesus vai falar com a mulher. Segundo, Jesus vai tocar o caixão. E terceiro, Jesus vai falar com o menino. Então, qual é o processo que você está passando agora na sua vida? Jesus, ele já falou com você? Jesus, ele já te deu a direção? Se Jesus já falou com você, se Jesus já te deu a direção, ele não vai falar mais nada, ele vai tocar em você. Jesus vai tocar em você. Então,
Quando Jesus fala com você, quando Jesus toca você, então a terceira coisa que vai acontecer é ele tocar naquilo que está ao seu redor, no problema, naquilo que te machuca, naquilo que está perturbando você. Então, Jesus já falou com você, Jesus já tocou em você, você já se levantou, você já saiu desse buraco que você tá, você já saiu dessa depressão que você tá, você já saiu dessa angústia, dessa ansiedade que tá na sua vida, você já saiu desse desânimo, já se levantou, Jesus já falou, Jesus já tocou, você já se levantou. Agora é hora de Jesus tocar os problemas que estão à sua volta. Agora é hora de Jesus tocar aquilo que te perturba, aquilo que te preocupa, sabe? Jesus, ele deixa claro, sabe, que há um processo, e você precisa entender esse processo. Então você precisa entender, Jesus já falou? Jesus já tocou? Jesus já mudou? Qual o processo que você tá? Aonde que você se encaixa nessa história? Então, olha, deixa Jesus tocar você, deixa Jesus curar você, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus falar com você, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele mudar a sua vida, sabe? Recebe essa palavra aí no seu coração, deixa Jesus fazer, transbordar a presença dele na sua vida, porque quando Deus ele toca a gente, quando Deus fala, quando Deus toca, Ele muda a história, Ele limpa. Então você tem que carregar essa presença onde você vai, você tem que carregar essa presença onde você entra, você tem que carregar essa paz onde você entra. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então só Jesus pode trazer a paz do seu coração, a paz que você precisa. Amém? Recebe essa palavra no seu coração e tem um dia incrível na presença do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor.